Fala galera, estamos de volta para mais um Depois do Jogo Tips, o seu diário, né? As suas dicas para cada jogo da NFL, para cada grande jogo da NFL. A gente vem trazendo isso desde praticamente o meio da temporada 2025-2026 e chegamos à derradeira partida do Divisional Round, a partida que encerra o Divisional Round, onde o Chicago Bears vai receber o Los Angeles Rams na noite deste domingo, dia 18 de janeiro. Estou aqui com a camisa do Los Angeles Rams, como a gente sempre faz, né? Vem com a camisa do time que é o favorito para as partidas. Chicago Bears pagando 2,65, jogando em casa no Soldier Field, contra o Los Angeles Rams, favorito, pagando 1,50. A linha dessa partida está em -4. E a gente vai falar sobre os mercados, como a gente sempre faz, né? Se você veio pelo nosso Instagram, aquela dica que tá lá, ela é de risco, porque ela envolve múltiplas, né? Envolve mais de uma dica. Então, quanto mais dicas você colocar dentro de uma mesma aposta, maiores riscos dela não bater. Mas, aquela coisa, né? Pagando 3,25 tá muito bom para coisas que acontecem regularmente. E aí eu vou trazer aqui para vocês a minha análise de cada uma das apostas que eu separei. E ainda no final vou trazer as hot takes. Se você ainda não está inscrito, clica aqui no link, se inscreve, clica, comenta, curte, deixa, compartilha com seus colegas, ajuda a gente a chegar em mais gente, a crescer esse canal. Afinal de contas, esse é só o início de um projeto que a gente tem para crescer nos próximos anos, com mais esportes. Vai ter NBA, vai ter MMA, nós vamos trazer muita coisa, né? Então, sem mais delongas, vamos lá para as nossas análises de cada uma das dicas que eu separei para esse jogaço da noite deste domingo, que acontece às 20h30 de Brasília. Chicago Bears, Los Angeles Rams. Vamos para as dicas. E aí, abrindo, né, só para dar um adendo, né, as 3 dicas que eu coloquei juntas, elas vão ser as 3 dicas dessa vez, ó as coincidências, elas vão ser as 3 dicas que eu vou trazer aqui individualmente, mostrando por que eu separei elas, mostrando as estatísticas de cada uma e as chances, né, as probabilidades delas baterem são enormes. E aí a gente começa com ambos os times marcando 1,5 touchdown na partida. Adendo, esse jogo vai acontecer em estádio aberto, Soldier Field é um estádio aberto, num local que é no norte dos Estados Unidos, então é muito frio nessa época, e a previsão do tempo estava falando em sensação térmica abaixo de 20 graus negativos, né? Para quem acompanha a NFL há muito tempo, sabe que isso pode mudar um jogo completamente. Se nevar, então, o jogo fica com a tendência de ser corrido, mas as chances de neve é abaixo de 20% na noite de hoje em Chicago, tá bom? Então, dito isso, vamos para a análise da partida. Primeira dica, pagando 1,44, ambos os times marcarem um touchdown, mais de um touchdown e meio na partida. Bears e Rams são 2 dos melhores ataques da liga. O Rams liderou a temporada regular e segue na liderança em número de pontos marcados por jogo, com 30,7 pontos em média. O Chicago Bears é o 9º colocado nessa lista de times que mais marcam pontos, com 26,2 pontos em média. Só aí já mostra o tanto que essa dica é valiosa, pagando 1,44, mas tem mais. O Chicago Bears só não marcou 2 touchdowns em 2 de 18 jogos que fez nessa temporada. Já o Los Angeles Rams atingiu a marca em todos os seus 18 jogos. Tá vendo? Olha, você não vai arrumar nenhuma aposta que as estatísticas te mostram que vai bater como essa, tá? A única coisa que pode complicar é caso neve, porque o frio vai estar lá. O frio a gente já tem garantido que vai estar pelo menos os seus menos 10 graus e com a sensação térmica acima dos menos 20 graus. Então essa é a primeira dica que a gente está dando. Passa na mesa, recolhe que essa bet. Vamos quebrar a bet. Combina comigo aqui, ó. Eu e você. Vamos quebrar a bet hoje? Porque hoje tá bom demais. 1,44 para cada time marcar mais de um touchdown e meio é dinheiro dado. Passa lá e recolhe. Segunda dica que eu separei para essa partida: Puka Nacua ter 90 jardas de recepção nesse jogo, pagando 1,60. Parece que está pagando muito, então tem um risco mais elevado. Vamos lá. Puka Nacua, principal wide receiver do Los Angeles Rams e, na minha opinião, o melhor wide receiver da liga, junto com Jackson Smith-Njigba e Justin Jefferson. Apesar do Justin Jefferson ter dado uma caída nessa temporada por conta da sessão de quarterbacks lá no Minnesota Vikings. Puka Nacua, ele é, além de ser o melhor recebedor da liga, ele é o principal alvo de Matthew Stafford nesse ataque. O wide receiver peça-chave no jogo aéreo do Los Angeles Rams e tem média de 107,7
1,4 jardas por partida, atingiu essa marca em 10 dos 17 jogos que esteve em campo. 1,60 para algo que ele fez tantas vezes, que ele costuma fazer e que de fato ele vai ser o alvo principal desse time na noite de hoje, é para você ficar feliz, porque a Bet está com essa odd completamente desregulada. 1,60 é muito alto para uma coisa que acontece tantas vezes como isso. Então aproveita essa, corre, vai lá, vai na sua casa de aposta, escolhe que ele vai ter 90 jardas, confirma e pega esse dinheiro para você, bota no bolso. A terceira dica que eu separei é Rome Odunze ter 30 jardas de recepção na partida. Rome Odunze, que ele não é, né, o Chicago Bears liderado pelo Caleb Wilson, o quarterback, não é um time que tem um wide receiver 1, wide receiver 2, wide receiver 3. O Caleb Williams distribui a bola muito bem, usa muitos tight ends, então assim, ele tem os jogadores que ele tem uma certa confiança a mais. Esse é o caso de Rome Odunze. Sempre que está em campo, esse jogador acaba entregando muito bem, né? E aí o Rome Odunze ter 30 jardas de recepção pagando 1,68 é uma coisa que eu falo que é imperdível. Por quê? Olha as estatísticas desse jogador. Tá? Ele, igual eu falei, não é o wide receiver 1, 2 ou 3. Ele e DJ Moore, por exemplo, no último jogo causaram muito estrago contra o Green Bay Packers naquela virada. E aí, 30 jardas para ele, ele teve, em média, 54,2 jardas por partida nessa temporada. Participou de 13 jogos e manteve essas jardas, essa média de jardas, que é uma excelente média, 54, ou seja, está te dando uma gordurinha de 24,2 jardas em relação à média dele. Ele conseguiu atingir essa marca em 11 de 13 jogos. E pagando 1,68, meu amigo, que isso? A Bet enlouqueceu, tá muito desregulada. Eles devem estar sabendo de alguma coisa, eles sabem que vai nevar, não é possível, porque é passar na mesa, recolher, passar no banco e depositar esse dinheiro que a Bet tá doando para vocês. Então aproveita, corre lá e pega. Lembre-se, aposta é entretenimento, é diversão, não é investimento, é para vocês fazerem isso com dinheiro que se você for perder, você pode perder, mas a gente sempre pensa e preza pelo lucro, é isso que a gente vai buscar nessa aposta. E aí, fechando essas 3 dicas principais para essa partida, ambos times marcam 1,5 touchdowns na partida pagando 1,44, Puka Nacua ter 90 jardas de recepção pagando 1,60, Rome Odunze ter 30 jardas de recepção pagando 1,68. Passa lá, faça essas três estão indicadas demais, e eu vou trazer uma quarta dica daqui a pouquinho, e junto com as hot takes, porque aí a gente vai para os riscos um pouco mais elevados, mas com retorno também mais elevado. E aí, antes da gente, né, igual eu falei, antes da gente chegar nas hot takes, vou trazer mais uma dica imperdível. Kyren Williams ter 50 jardas de corrida pagando 1,47. Jogador que é o principal running back do Los Angeles Rams, a força, né? A força bruta ali no backfield do time, apesar de dividir muito com o Blake Corum a posse da bola, né? Quantas carregadas cada um vai ter. Ele é o running back número 1, ele é só preservado, já que tem outro running back bom, para não correr todas as 20, 30 snaps de corrida que esse time vai fazer no jogo. Então ele corre em média de 10 a 15 vezes por partida e tem uma média altíssima. A média dele é de 72,7 jardas, 22,7 jardas de gordura para uma aposta pagando 1,47. Além disso, ele teve 50 jardas corridas em 17 dos 18 jogos. E aí a gente vai finalizar a nossa análise completa desse jogaço entre Chicago Bears e Los Angeles Rams, trazendo as nossas hot takes, as que vocês gostam, né? As de risco elevado, é isso aí, é para ganhar dinheiro, é para perder dinheiro, mas é para arriscar, é para ser feliz. Então vamos lá. Caleb Williams e Matthew Stafford ter 200 jardas de passe cada um na partida, pagando 1,60. Vamos lá, isso aqui é brincadeira, a Bet está de sacanagem. Isso aqui é uma hot take por causa que é uma múltipla, afinal de contas 2 jogadores vão ter que combinar, e ela tá pagando 1,60, que já é uma odd acima daquele 1,40 que eu falo que não tem risco. 1,60 a gente já tem um risquinho. Mas vamos lá, Caleb Williams, média de 239,1 jardas de passe por jogo, alcançou a marca em 14 dos 18 jogos, tá? Matthew Stafford, média de 278,4 jardas de passe, candidatíssimo ao MVP da temporada regular, alcançou a marca em 14 dos 18 jogos. 1,60 tá dado, vai lá, porque apesar de ser uma hot take, meu amigo, a gente não sabe o que a Bet está pensando. Isso aí é aquela coisa, hein? Só não bate se tiver neve. Esse daí nem o frio pede, mas só a neve pode
fazer a gente correr esse risco, mas estamos tranquilo, 14 de 18 para cada um deles, 39,1 jardas de gordura para o Caleb Williams, 78,4 jardas de gordurinha para o Matthew Stafford, cada um ter 200 jardas na partida, pagando em 60, está imperdível. E aí eu falei, né, na hora que eu estava falando da dica do Kyren Williams, Blake Corum, a próxima hot take nossa, Blake Corum ter 10 corridas nessa partida, pagando 1,60. Ele é um jogador que começou sendo running back 2 pouco utilizado, a partir da hora que entenderam que tinha que preservar o Kyren Williams para não gastar as pernas, as forças dele. Eles passaram a dividir a posse de bola um pouco mais com ele. Ele passou a ter sua média ali de 8,6, que é que ele mantém, mesmo tendo esses jogos que foram abaixo, carregadas por jogo. E ele teve 5 dos últimos 6 jogos tendo mais de 10 carregadas. Ele é muito utilizado. Esse time, digamos que a cada 3 corridas, 2 vão ser com o Kyren Williams e uma vai ser com o Blake Corum. Na verdade, eu acho que é meio a meio, é 1,5 e meio para eles. Mas assim, quem estiver produzindo melhor vai ser o que vai receber mais carga. Mas ele é um jogador que tem muita carga de corrida por jogo. Então, vai seco nessa. 1,60, uma hot take deliciosa, porque ela acontece muito. E aí a gente vai fechar as nossas hot takes para fechar esse jogaço de hoje à noite, às 20h30 desse domingo. DJ Moore ter 3 recepções, pagando 1,86. Igual eu falei, o time dos Bears, ele é um time que distribui muito a bola. Caleb Williams entrega a bola para todo mundo que estiver em campo com a possibilidade de receber. Entre eles, DJ Moore, que é um excelente, um veterano, um wide receiver veterano, mas um excelente veterano, que tem média de 3,1 recepções por jogo, e aconteceu em 11 de 18 jogos dele alcançar essa marca que eu estou indicando, pagando 1,86. É muito alto para um jogador como ele, é muito alto para um jogador que tem uma média superior a isso. E aí, para a gente finalizar, né, a nossa análise, mais esta dica, né, a gente fecha a análise do jogaço deste domingo à noite entre Chicago Bears e Los Angeles Rams. Lembrando, o Rams é favorito, tá? O jogo pode acontecer num clima muito hostil. Soldier Field é um clima que a torcida faz muita pressão, muito frio e com a possibilidade de neve. Se nevar, muda muita coisa, mas a gente tem confiança que, né, menos de 20% de chance, mas o frio já vai ser um fator determinante. Então é isso, siga o nosso Depois do Jogo, comenta, compartilha, faz a galera chegar até a gente, faz a galera seguir a gente, que a gente vai continuar fazendo esse trabalho legal. E aí a gente volta na semana que vem com as finais de conferência, mais 2 jogaços antes do Super Bowl, depois vai ter uma análise completíssima do Super Bowl. Durante a semana a gente fez a live, semana passada a gente fez a live sobre o Divisional Round, vai ter a live novamente na semana que vem sobre as finais de conferência, e é isso que nós estamos fazendo para vocês, tá certo? Clique, comente, compartilhe. Eu sou o Felipe Drummond, me despeço de todos vocês. Aquele abraço, meus queridos!